Olá a todos, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre controles, tá? Vamos ensinar a vocês metodologias práticas, né, de como fazer isso dia a dia. Tem muita gente que tem dificuldade e acha aí uma coisa muito chata fazer, mas que se não tiver esse início é uma coisa muito subjetiva. A gente não tem como prosseguir ou iniciar nenhum tipo de análise, nenhum tipo de controle, sem você saber na íntegra o que você faz durante o dia, durante uma semana, durante a quinzena e durante o mês. A gente precisa ter o controle, né, de saber o que nós estamos fazendo, o que é preciso ser feito, o que nós recebemos, né, a nível de receita, o que nós gastamos, né, e nesse gasto a gente tem que fazer uma separação do que seria custo, o que seria despesa. Então é preciso, nesse início, onde a gente vai partir do princípio que nós não temos assim muita formação financeira, vamos partir do princípio que nós estamos cru, não sabemos o que vamos fazer daqui a mais uns 2 ou 3, 4 vídeos aí para frente, e a gente vai efetivamente fazer uma análise de como estão nossas contas hoje. Nós temos aí pessoas mais tecnológicas, nós temos pessoas que gostam do caderno, temos pessoas que gostam da planilha eletrônica, mas eu acho que você precisa adaptar, né, na sua realidade a melhor forma de você poder fazer isso que eu vou ensinar. O que é fato é que precisa ser feito, tá? Senão a gente não consegue passar para a próxima fase. Então o que seria isso? É você ter muito claramente, muito acertadamente, não é? Não deixar falar assim, isso aqui é só R$10, eu não vou anotar na minha lista. Isso eu estou gastando hoje, mas não vou gastar nunca mais. E na verdade, quando você faz uma conta vamos dizer assim, de semana, se você gasta R$10, você gasta 70, não é isso? Aí depois você passa para 28 no mês. Aí você passa para 280 em 10 meses. Então aí você fala assim, pô, mas aquele gastinho que é de R$10, ele dá um impacto lá na frente. Então imagina você fazendo conta com valores um pouco maiores, né? Então dá sim uma diferença quando você tem uma pequena redução. Às vezes, quando você tira um lanche, ou em vez de fazer um lanche um pouco mais rebuscado todos os dias, faz um pouco mais, vamos dizer assim, mais econômico, porque vai depender da situação que você está vivendo nesse momento e o que você está precisando nesse momento fazer. Se você precisa controlar seu gasto, porque você está num momento de dívida ou está endividado, e você precisa sair dessa posição que você está de pagar juros e pagar valores, né, porque o valor monetário que hoje o banco, que vamos dizer assim, que é o preço que você paga para o banco, nada mais é que os juros que você paga para ele. Se você precisa sair dessa posição de estar pagando para o banco, você precisa passar para outra, que eu acho que é a mais confortável, que todo mundo busca, que é ficar recebendo do banco ou de algum agente financeiro, quer seja aí, depois lá na frente também vamos ver a melhor forma de fazer o investimento, né? Então, nesse momento nós temos que fazer, não adianta tentar fazer outra coisa, mas precisamos anotar. Então, se você tem a dificuldade, hoje a gente, graças a Deus, tem um smartphone na mão, tem aí um Notes em qualquer aplicativo, né? Qualquer aplicativo aí de celular, seja o Android ou o iOS, você vai lá e vai anotando. E o que é preciso é anotar e colocar o valor. E depois, no final do dia, você vai fazer, quando chegar em casa, olha, eu não tenho tempo para fazer isso todo dia, mas no sábado eu vou fazer da semana toda. Aí vai de cada um. O que é preciso é você terminar a semana ou uma quinzena, pelo menos, e ter lá tudo anotado. O que você gastou, não é isso? E o que você recebeu. Primeiramente, nós vamos ficar nisso, tá? Então, você saiu de casa, você foi na padaria, tomou o café, gastou lá R$7, R$8, anota. Café da manhã, na padaria, tal. Aí eu saí, passei para abastecer meu carro, R$100, gasolina, R$100,
anota. Ah, eu passei agora no meu cliente fulano de tal e ele pagou e eu acabei de receber 2.000. Então eu recebi 2.000 e você, por favor, vai lá colocando todos os valores que entram e aí você também chega em determinado momento, você também precisa fazer as anotações gerais, né? Porque às vezes você tá pensando só nesses valores de dia a dia e você esquece às vezes que você está indo no shopping hoje e vai comprar no cartão de crédito. Né? Não existe almoço grátis. Você está levando sem usar dinheiro, mas se você comprou à vista, daqui a 30 dias você tem que pagar. Então você precisa também depois ter um controle do seu cartão de crédito, até para você, quando chegar lá na frente, quando vence o cartão de crédito, supostamente no dia 20, você saber quanto que é, não é? Não ficar naquela ansiedade de esperar a fatura pelo correio ou até pelo e-mail e não ter a mínima noção se o cartão vai vir 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000. Né? Então a gente precisa controlar para a gente poder ter esse sentimento no final. E depois o que acontece? Você também tem que ter os gastos, né? O que você faz por banco, você pagou com cartão de débito alguma outra coisa, o dia 10 vence a luz, isso vai ter que estar tudo anotado, tá bem, gente? Então você recebe todo dia 15 se você é advogado de um cliente seu, de uma empresa, se você é médico do hospital que você trabalha, da clínica que você trabalha, todo dia 20, todo dia 30, todo dia 15, você precisa ter essas anotações para a gente poder, lá na frente, conseguir trabalhar esses números. Esse momento, eu falo para você que é chato, principalmente no início, porque você tem que ficar com aquela situação de parece que você está controlando você mesmo, fica com aquela situação como se tivesse alguém olhando para você e você fica com aquele sentimento, mas é preciso ter esse sentimento sim, exatamente para a gente poder saber o que vamos fazer e para onde nós queremos ir, tá bem? Então, a gente nesse primeiro momento é anotar tudo, tá? Anota por dia, que é para quando você chegar no final do dia, você conseguir separar, não é? Já estamos aí passando para o segundo ponto, é separar o que entrou, que seriam as nossas receitas diárias, e o que seria as nossas despesas, tá bem? E aí você vai colocando, e depois você faz um somatório ali, vamos dizer assim, muito inicialmente, tá? Do tudo que entrou, com tudo que saiu, e você vê ali o que sobrou, diminuindo um pelo outro, tá? Diariamente, só para a gente poder ter esses valores lá na frente, quando a gente precisar deles para podermos conseguir fazer todo o levantamento e toda a análise, né, da gente, que a gente precisa fazer para te ajudar nesse controle. E aí o que é importante? É você escrever bem cada caso, né? Porque o primeiro ponto que nós vamos iniciar com você, depois que você tiver todos os dados, é te ajudar a separar as despesas. E aí você precisa, já estou adiantando, que é para você entender lá na frente, para a gente chegar lá na frente, você tá com aquele sentimento assim, pô, mas ele não falou lá atrás, tinha que ser assim. Mas é assim que onde você anotar a despesa, lá na frente eu vou precisar saber do que se trata essa despesa. Ela é uma despesa da sua casa, ela é uma despesa do seu consultório, ou do seu escritório, ou do seu trabalho, ou você que esteja inerente com a sua fonte de renda, tá? Se você é uma pessoa autônoma que trabalha na rua, um vendedor, um combustível que eu abasteci hoje, ele não foi para lazer, ele foi para trabalho. Então a gente precisa ter essa separação exatamente para chegar lá na frente eu te explicar que já falamos isso em alguns vídeos anteriores, mas que é necessário você separar as suas contas pessoais com as suas contas do trabalho. E é nessa hora que nós vamos, com as anotações, te ajudar a separar o que é a conta profissional, o que é a despesa profissional e o que é as despesas que efetivamente são da sua casa e do seu lazer e tudo, tá?
Aí você pode ficar assim numa ansiedade, falar assim, mas como é que eu não vou conseguir? Como é que nós vamos fazer? Muito simples isso. A gente depois, nós vamos dar essa explicação, porque aí nós vamos ter duas contas separadas, nós já vamos saber com as suas anotações quais as suas despesas que você tem na sua casa, então você já vai saber que lá nas suas despesas, vamos dizer assim, na sua receita, você parte dessa sua receita, você tem que gastá-la com a sua vida pessoal, então você já vai saber que parte daquela receita você vai ter que colocar numa conta separada para você poder gastar com com as suas despesas do mês, tá? Mas isso nós vamos explicar sempre muito devagarzinho para vocês poderem ter a noção. A gente tem aí na internet muita gente ensinando, mas pouca gente explicando como faz, né? Então fala para você separar as contas, mas não fala como separar, né? Fala para você anotar, mas não fala como fazer, o que fazer com as anotações. E o mais importante disso tudo é depois que você tem todas essas situações anotadas, é saber o que fazer com a anotação, né? Porque muitas das vezes o objetivo, vamos falar assim, futuro dessas anotações todas nossas é fazer um bom fluxo de caixa. Que nós vamos ter depois um bom fluxo de caixa da empresa e um bom fluxo de caixa pessoal, que é para a gente poder conseguir, né, com esse fluxo de caixa, deixar você sempre no positivo e ser sempre sendo uma pessoa que vai aplicar e não ir a banco buscar, né? Mas nem de sempre isso é ruim, não é? Muitas das vezes você está numa fase de transição e que é interessante nesse momento você ter que fazer um investimento, às vezes, olha, vou mudar, né? Já estou agora com bastante cliente, está na hora de abrir o meu consultório, de abrir o meu escritório, abrir uma clínica, e você vai precisar fazer um investimento que às vezes você não conseguiu juntar o investimento para poder fazê-lo todo à vista. E às vezes é nesse momento que a gente passa a trabalhar o banco, né? Com a pessoa que vai fazer o financiamento para o nosso sonho, que é ser realizado, que eu acho que é a grande motivação de todo mundo que trabalha, que é sempre estar sempre aprimorando e melhorando. E às vezes você precisa de um investimento para fazer esse caminho virar mais rápido. E quando você tem um controle, quando você tem um bom fluxo de caixa, você consegue ir ao banco e saber qual é a sua saúde financeira e até quanto você consegue suportar o investimento. E é por isso que, muitas das vezes, acertadamente, você vê o recém-formado, aí ele abre um consultório um pouco mais modesto, apesar do sonho dele era ter um quarteirão de clínica, mas ele vai de acordo com o trabalho, sem comprometer a sua saúde financeira, de forma que você consiga trabalhar e pagar as suas contas e também conseguir, nesse momento, pagar mais um empréstimo. Então a coisa tem que ser muito bem planejada para a gente poder ter um passo de crescimento. E não conseguimos, gente. Não tem nenhuma outra hipótese da gente conseguir fazer qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de análise financeira e de saber como é que eu faço para crescer, como é que eu faço para sair desse endividamento que eu estou hoje, que eu estou, né, precisando muito de poder dormir bem, de poder ter uma vida normal, ter uma vida mais tranquila, se você não pegar a caneta, papel ou pegar aí o celular e começar a anotar tudo. Tem que anotar tudo. Até a bala que você compra, você anota exatamente para você ter a noção lá no final do mês, quando você tiver o controle de tudo que você gastou no mês e tudo que você recebeu, aonde você pode economizar. E aí, quase 90% das pessoas que eu acompanho e que eu ajudo, elas ficam chocadas, porque elas não têm a noção que elas gastam tanta coisa com besteira.
E é coisa que às vezes no dia a dia você fica com aquele sentimento, é só R$ 10, é só 50. Porque a gente vai aprender muito aqui que cada um tem um bolso, cada um tem um valor. R$ 50 para mim pode ser pouco, mas para muita gente pode ser muito. E quando você tem essa noção e você transporta esse gasto que você primeiramente acha que é pequeno hoje, e você passa para ele anual e depois passa ele para 10 anos, você vê uma situação assim bastante absurda de quanto que você gasta com coisas pequenas e que nesse momento você não precisaria passar por uma situação assim de economia muito grande, sabendo que você de repente é só tirar essas pequenas coisas, não é? A gente, por norma, quando está endividado, a gente quer logo diminuir custo. Aí já começa, não, abaixa não sei o que da internet, vamos diminuir a internet, bota ela para ficar mais barata, aí vamos pegar o plano do celular, vamos botar ele um pouco mais barato, aí cancela a TV a cabo, vê aí, tira as crianças da escola, tá? E de repente, se você tem um controle, você vê que às vezes o corte poderia ter sido menos dolorido, se você cortasse ou substituísse por alguma outra coisa, ou por algum outro lazer, que você conseguiria chegar na mesma situação e às vezes não transportando uma situação tão ruim, às vezes familiar, onde você vai cortar assim supérfluos que efetivamente são supérfluos, que precisam ser cortados na hora da crise, mas que traz um trauma muito grande aí, principalmente para a criançada, que hoje em dia quase tudo é antenada, né? A galera hoje fica aí na internet, nos youtubers da vida, não é isso? Fica aí na parte aí dos jogos, e a gente precisa trabalhar de forma que a gente consiga controlar nossas contas para poder exatamente fazer de forma que você consiga colocar todo o seu gasto dentro de uma cesta que é a cesta que você recebe, né? Então a gente vai fazer esse controle, nós vamos aí juntos, nesses vídeos aí que nós vamos fazendo, te ajudando como fazer, muito interessante que você anote, seja bastante minucioso, né? De detalhe, para a gente poder depois classificar o que é despesa, o que é custo, e se despesa, que despesa é essa? Ela é uma despesa de família, ou se ela é uma despesa do consultório, se ela é uma despesa de trabalho, ou se ela é uma despesa pessoal, para a gente usar outra terminologia para ficar mais fácil para todo mundo, e para a gente chegar lá na frente com poder construir um excelente fluxo de caixa muito próximo da sua realidade, não é? Então eu acredito que a nível assim de controles é o primeiro momento. Vamos fazer aí uma pequena revisãozinha rápida. Você precisa fazer a anotação diária para depois me dar um relatório semanal, que o ideal depois vai sermos fazer mensal, porque aí mensalmente você sabe quanto que ganha e quanto que você gastou. Você tem que se preocupar com o dinheiro que está no bolso, tudo que você está gastando no dia a dia, as pequenas coisas, tem que estar anotado. E também precisa estar anotado tudo que é gasto em banco, com cartão de débito, cheque, que às vezes tem pessoas que ainda usam cheque, e também temos que ter a anotação do cartão de crédito, tá bem? Gastei tanto no cartão de crédito, mas esse que eu comprei no cartão de crédito foi para comprar não sei o que para o consultório, esse cartão de crédito eu usei para comprar alimentação para minha casa, esse cartão de crédito está debitado a minha TV a cabo, então a gente precisa estar com isso muito bem anotado para a gente poder fazer lá na frente um bom fluxo de caixa, ok? Muito obrigado aí pela sua atenção, obrigado aí por esse tempo que você nos deu. Se você gostou do vídeo e quer ter sempre as nossas atualizações, marca aí no sininho, dá um like, você já sabe fazer, não é? Vai aí para acompanhar a gente, que a gente vai te ajudar aí nesse momento de controle das suas contas, né? E a gente ajudar você a separar as suas contas pessoais das suas contas de trabalho, e depois nós ajudaremos você também a fazer um bom fluxo de caixa, tá bom? Obrigado, um abraço a todos, Deus abençoe vocês.